Olá, pessoal. Aqui é o PC Vasconcelos, comentarista dos canais esportivos do Grupo Globo. E eu quero fazer um convite muito especial a vocês. Se inscrevam no canal do Rafael Pestana. Vale a pena. Rafael é um jovem, dedicado, talentoso. E se você se inscrever no canal dele, você vai desfrutar de conteúdo de qualidade. Faça isso. Se inscreva no canal do Rafael Pestana. O Bragantino, que no momento, Sim, isso é verdade. na minha opinião, é o time mais equilibrado do futebol do Brasileirão, né? Lembrando que assim, Botafogo, Flamengo e Bragantino, né? Essa é a ordem, né, da classificação, mas para mim Botafogo, entre Bragantino e esses, Flamengo, na ordem. eu falei o quê? Você falou Botafogo, Flamengo e Bragantino. Botafogo, Bragantino e Flamengo. E assim, na minha opinião, o Bragantino tem o terceiro, né, entre esses, tem o pior time, mas é o time mais equilibrado, né? É engraçado isso. E o Fluminense foi lá, um jogo muito difícil, o Fluminense desfalcado, tá encontrando problemas físicos. O John Kennedy teve uma fissura, então preocupa, né? Vamos ver aí se ele volta a tempo para ter ritmo de jogo. Cada vez mais o Fluminense se aproxima da final, não é verdade? Mas eu queria saber se o clima de extremo otimismo da torcida está virando um pouco de apreensão, de insegurança, porque, vamos lá, uma coisa que eu queria falar, será que dá para imaginar o time que o Fernando Diniz vai colocar na final? Porque ele, contra o Inter aqui, colocou 4 atacantes, né? Colocou o Arias, Cano, Kennedy e o Keno, né? Fazendo ali um 4-2-4. No outro jogo ele já colocou só o Cano. Como chega o Fluminense, sendo que o Nino está se recuperando de lesão, com certeza vai estar, né? Mesmo que seja no sacrifício, vai jogar contra o Boca, né? Tudo indica isso. E tem o John Kennedy com problema muscular. Como chega esse Fluminense que vai ter agora o Goiás nessa próxima rodada, que vai ser em Volta Redonda, né? Não vai ser no Maracanã. Provavelmente vai ser em Volta Redonda, mas depois tem que confirmar. Mas eu acredito que vai ser em Volta Redonda pela política de preservação já ao gramado, né? Exatamente. Eu queria saber de você, Will, o que você acha, né? Como você acha desse momento turbulento que o Fluminense vive, porque cada rodada que passa, né, se aproxima ao final, mas também diminui, né, as chances do Fluminense se classificar diretamente pelo G4, né? O Fluminense hoje é o nono colocado e essa briga por Libertadores está muito complicada e o Fluminense não está focando no Campeonato Brasileiro. Conta aí pra gente, Will. Primeiro respondendo a sua primeira pergunta, né, sobre como será que o Fluminense deve vir escalado contra o Boca Juniors, né? Isso é um debate muito interessante para a gente ter aqui, porque eu acredito que vai depender muito das peças que o Diniz ter à disposição, né, na final, né? Como você falou, né, o Nino está se recuperando de lesão, o John Kennedy está se recuperando de lesão. Como é que esses jogadores vão chegar para a final? Se o John Kennedy estiver em boas condições de jogo, eu acredito que o John Kennedy tenha que ser titular, porque é um jogador que vem numa crescente incrível, vem sendo muito importante para o Fluminense. E eu acho que ele jogando desde o começo, ele faria muita diferença no time do Fluminense. Mas agora, em relação à formação, como será que o Fluminense poderia vir contra o Boca Juniors, né? Será que o Diniz já vai ousar, como você falou, né, chegar com 4 atacantes e tal? Ou ele vai ser um pouco mais cauteloso, ter mais equilíbrio na partida e aí ver como o jogo se apresenta e aos poucos ele soltando o time, né? Porque é uma incógnita, né? É uma incógnita. Eu acredito que o Diniz deva estar pensando nisso dia e noite. Até mesmo quando ele tá na seleção, eu acho que quando ele vai deitar, ele antes de dormir, ele deve pensar, pô, mas e a final da Libertadores, hein? O que eu faço? Como é que eu escalo? Porque não tem jeito, cara. É um tipo de jogo, é o jogo mais importante também da vida do Diniz. Então, não tem como tirar esse jogo do pensamento dos jogadores, do treinador, enfim, de todo o clube, né? Sobre a situação do Fluminense no Brasileirão, é também uma situação muito curiosa, né? Muito complicada, né? Porque como o Fluminense está muito próximo, né, do jogo mais importante da sua história, né? É natural dos jogadores, isso é quase que instintivo,
que os jogadores não vão colocar o pé. Você vê, já tem o Nino se recuperando de lesão, o John Kennedy se recuperando de lesão. Imagina se lesiona, bate na madeira aí, torcedor tricolor, né? Mas imagina se lesiona um Cano, um John Arias, um Marcelo. Então acredito que esses jogadores, dentro da partida, eles vão se poupar instintivamente. Não é algo proposital, né? É algo que é do instinto do ser humano. Se você tem uma coisa mais importante à frente, você acaba dando uma preservada em você mesmo. Isso vai do seu inconsciente já. Então, o Fluminense, nesses jogos que tem pela frente, até chegar à final da Libertadores, eu acredito que o Fluminense vai continuar nessa oscilação. Mas, nesse meio de semana contra o Goiás, Fluminense jogando como mandante, eu acredito que mesmo com toda essa oscilação, o Fluminense tem todas as condições de vencer o Goiás, ter uma vitória importante no Brasileirão para dar um pouquinho mais de tranquilidade, né? O Goiás, que é um time também que está brigando lá embaixo contra o rebaixamento, vem conquistando pontos importantes, chegou a empatar com o líder Botafogo há umas 2 rodadas atrás. Só que o Fluminense é muito favorito para esse jogo. O Fluminense é muito forte como mandante. Mesmo que o jogo seja em Volta Redonda, o Fluminense também ganha seus jogos lá em Volta Redonda. Então eu acredito que mesmo com o pensamento do Fluminense já estando no dia 4 de novembro, na final da Libertadores, eu acho que o Fluminense tem todas as condições de vencer o Goiás e ter uma tranquilidade maior no Brasileirão, uma tranquilidade até por hora, né? Porque caso o Fluminense não conquiste a Libertadores, a briga pelo G6 no Brasileirão, o Fluminense vai ter que ficar com o olho muito aberto, porque tem umas 7 ou 8 equipes aí brigando muito firme por essa vaga, né? É o Atlético Mineiro, que tropeçou ontem, mas tá ali na briga, é o próprio Fortaleza, que não sabe ainda se vai ganhar a Copa Sul-Americana, enfim, Grêmio, então são clubes aí que estão nessa mesma briga que o Fluminense não pode também descartar o Brasileirão. Mas claro, né, tá chegando o jogo mais importante da história, e eu acredito que o Fluminense vai vir muito forte para esse jogo, que promete ser um jogo histórico. Fala, tu irmão, e você, o que você pensa sobre isso? Quer acrescentar algo? Fala, tu. Você falou muito bem, concordo. Eu acho que esse jogo do Boca Júnior, né, caso o Fluminense vença, o Fluminense, eu acho que, não sei se é possível, mas se ele terminasse 16º no Brasileiro, a torcida ia estar em festa. Ia ser, assim, uma festa absurda. Mas se o Fluminense não vencer, pode ser uma catástrofe. E olha que o ano do Fluminense está sendo maravilhoso. Né? O Fluminense vem de um 4-1 no Campeonato Carioca, vencendo o Flamengo, né? Depois de estar perdendo de 2-0, vira o jogo, né? O segundo jogo. E fez uma Copa do Brasil ali e tal, meio ok. E na Libertadores, um ano fantástico na Libertadores, inclusive pode se sagrar campeão vencendo o Boca Júnior e o River Plate. Né? O River Plate, eles não é que o Fluminense ganhou, o Fluminense humilhou o River Plate 5-1 no Maracanã, passou o carro. Então pode ser um ano que pode dar muito bom para o Fluminense, ou pode terminar de uma forma dramática que não era algo imaginável, porque todo mundo estava pensando assim. Lógico que perder a final da Libertadores, ninguém quer perder e é traumático mesmo. Mas nesse caso, né, de uma classificação para a Libertadores cada vez mais difícil, vai ser depois desse jogo. Se o Fluminense vencer, esquece. É férias para todo mundo. O Fluminense escolhe aí os jogos no Maracanã para lotar e fazer festa até o ano que vem. Até o ano que vem não, se preparando para o Mundial, já num clima, né, bem leve. Se perder, é clima de velório. Por quê? O Fluminense teria que. Não poderia ficar no clima de velório. O Fluminense teria que se preparar para classificar para a Libertadores do ano que vem. Porque hoje o Fluminense está em nono, então teria que conquistar ali uma série de vitórias. E você vê aí o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro embalou vitórias e perdeu um jogo, já está aí, ó. 7º lugar, 8º. Não está fácil classificar para essa Libertadores. Temos aí o Bragantino. Temos aí o Atlético Paranaense, que mesmo sem o Vitor Roque, está ali se mantendo ali brigando. Fortaleza. Rapaz, esse campeonato brasileiro,
só falta realmente o Botafogo continuar nessa daí, para a gente ter todos os lados da tabela tendo disputas emocionantes. Fala, Will. Seria um drama para o Fluminense, uma catástrofe, inclusive financeira, porque o Fluminense vem com problemas Segurou financeiros, o André, né? segurou o André no sacrifício para falar, olha, a gente está apostando tudo na Libertadores, só que o Fluminense, na conta do Fluminense, o Fluminense meio que precisa ganhar a Libertadores de qualquer forma, na conta financeira, para ter segurado o André. Ou seja, se o Fluminense não ganhar a Libertadores e ainda por cima não classificar para a Libertadores do ano que vem, seria uma catástrofe financeira também para o Fluminense, uma dívida assim muito complicada que poderia ter sérias consequências para os próximos anos. Assim, o torcedor do Fluminense, o Fluminense demorou 15 anos para voltar a uma final de Libertadores. E assim, e corre o risco, caso não vença essa final, de demorar mais algum tempo para conseguir chegar numa tão sonhada final novamente, né? Devido aos problemas financeiros que podem se alargar ainda mais, se aprofundar ainda mais, se o título não vier. E é aquilo, o André já viveu uma fase melhor, né? Então, quando recebe uma proposta que não vou lembrar de quanto foi Foi uma do proposta. Liverpool. Foi Sim, sim, quase. mas Foi uns 40 milhões de euros, cara, se a memória não falha. é muito dinheiro. É muito É muito dinheiro. dinheiro. O Paquetá, na época, foi vendido por 35 milhões e era um meio-campo ofensivo, ou seja, um volante receber isso. Né? O André também está cansado da temporada, teve uma temporada desgastante. Pode ver aí essa proposta sumir ou ser uma proposta menor, mas de fato, realmente, o Fluminense vive dias tensos e ansiosos, né, até a final da Libertadores, que vai ser realmente um jogo histórico. Alô, galera. Alberto Valentim aqui. Papo muito legal com o Rafael. Eu queria que você se inscrevesse no YouTube, Rafael Pestana.